Nos filmes de Anjos da Noite, vemos este mundo em um momento muito especial. Muitos planos estavam chegando próximos de serem completos. Os ânimos entre todos os imortais estavam mais tensos do que nunca, principalmente dentro dos grupos. E nestes tempos, são importantes duas figuras que surgem para mudar tudo. Uma mercadora chamada de Selene e Michael, um mortal que tem o potencial para fazer tudo ficar completamente diferente. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos na história de Michael Corvin, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem like, comentário, compartilhassem para quem puder se tornar membro por R$ 1,99 para ter acesso antecipado, preferência de resposta, além de grupo exclusivo de conversa, agradeceria demais. Para quem ainda não for inscrito, peço a inscrição. Quem puder ter doação direta, valeu demais, entre outras coisas. Só para deixar mais do que claro, este aqui é um remake daqueles que estou fazendo de quando meu material estava um pouco cru ainda. Estou refazendo estes vídeos. Então, bora lá então de Michael Corvin. Começo da vida. Michael Corvin nasceu em 1975 nos Estados Unidos, cursou medicina e casou-se com Samantha. Estaria vivendo uma bela vida, sem nenhum problema, com uma grande profissão e uma esposa que ele amava. Porém, a vida é uma caixinha de surpresas e a sua esposa falece em um acidente trágico. Triste com a vida e com o mundo, resolve tentar uma nova vida na Europa, mas especificadamente na Hungria. Isso, pois tinha grandes lembranças do seu avô neste lugar. Não serei eu que julgarei uma pessoa apenas tentando deixar o seu passado para trás. A lógica é falha, mas o sentimento de dor é verdadeiro. Mal ele sabia que a sua família seria muito mais importante que os livros de história contariam. Não demoraria muito e ele consegue emprego e uma estadia. Seus colegas de trabalho o descrevem como quieto e competente e tinha uma grande paixão por salvar pessoas, apesar de ser bem reservado. E novamente ele teria a chance de ter uma vida normal, se não fosse pela anomalia em seu sangue e ainda mais as pessoas no seu encalço. O ataque no metrô. Em 2003, enquanto estava voltando para sua casa usando o transporte público, Michael não sabia que estava sendo seguido. E ainda pior, os seus perseguidores também estavam sendo seguidos. Então, como se diz em jogos de RPG, do nada começa um tiroteio. Para ele, nem parecia que ele seria o alvo. No meio da desgraça, ele se arrisca para salvar uma mulher que teve uma bala no seu ombro, levando ela de volta para o hospital e cuidando de seus ferimentos. É um caso interessante, pois ela só teve estes ferimentos devido a ele, novamente sem ele saber. Quando ele achava que tudo teria acabado, ao voltar para casa, é atacado por uma mulher. Pior ainda, ela estava no ataque muito bem armada, e ainda pior, ele tinha tido uma quedinha por ela. Fugindo por sua vida, ele entra num elevador e se depara com um homem que pula nele depois de ser atingido por projéteis e ainda consegue o morder. Sim, o morder. Imagine a surpresa que Michael Corvin estava sofrendo. Nesse dia, esteve em um ataque, encontrou o amor de sua vida e foi mordido por um cara do nada. Mas qual era o motivo de tudo isso estar acontecendo? Michael Corvin é o descendente de Alexander Corvinus. Ele viria do terceiro filho, aquele que tinha se perdido pelos séculos. Ainda assim, tinha a genética dele e ele teria uma anomalia chamada de Corvinus Strain. Esta seria capaz de absorver qualquer doença ou vírus que atacasse o corpo e fazer com que este péssimo elemento se tornasse algo benéfico para o corpo. Foi assim que Alexander se torna o primeiro dos imortais. Faz com que Michael se torne o primeiro vampiro e o William o primeiro dos lobisomens. Michael tinha dentro dele a versão dormente desta anomalia, que, não se engane, é muito poderosa, pois tem o potencial para se modificar de qualquer forma e principalmente combinar as duas linhagens de lobisomens e vampiros. Assim, poderia se tornar o primeiro dos híbridos, tendo todas as suas forças e nenhuma de suas fraquezas, sendo o tal ser perfeito. Algo tão poderoso que ninguém nem mesmo poderia imaginar onde terminaria o seu poder. Fugindo de seus problemas, Michael é pego por Selene, que o põe no carro. Ele, ainda sem entender quase nada,
apenas que estava com a gótica no carro. São atacados novamente pelo cara que o mordeu e acabam batendo e ela desmaiando por falta de sangue. Ele desmaia logo depois de salvá-la. Acordando na mansão, ele vê uma vampira, ainda que não saiba muito bem que é uma vampira, e acaba fugindo para o hospital local, onde é seguido por policiais, então ele tem a ideia mais genial possível. Ele volta para a mansão. Faz todo sentido voltar para o lugar onde você foi capturado pela primeira vez. Eu acho que era a gótica vestida de couro. E desta vez eles fogem juntos, e aos poucos ela explica tudo para ele. Sobre vampiros, lobisomens, linhagens, a guerra, o passado dela. E se quiser entender tudo isso e muito mais, já tem outros vídeos falando sobre a Selene, Michael, linhagem, mais poderosos, teorias e o caramba 4. O problema aqui é que ela ainda estava agindo com o bem dos vampiros em mente. Seus sentimentos por ele estavam crescendo, mas a sua fidelidade ainda estava com sanguessugas. Tanto que deixa ele mofando um tempo e ainda para piorar, acorrentado. Vai que ele gosta. E quando ela volta, estão sob ataque e acaba fugindo novamente, mas dessa vez é capturado por Lycans e vai ser a última que ele vai ser capturado. Agora, ele vai ser capturado de novo. Eu acho que é o negócio dele ser capturado. Ele é tipo a donzela, ele é o inverso, né? Ele é o donzelo que tem que ser resgatado. Mudando o mundo. Ele, enquanto estava no carro com os policiais falsos, quase que tem a sua primeira transformação, mas a sedação consegue manter isso em controle. Porém, ele ainda estava sob o poder dos Lycans e seu líder, Lucian, que estava tendo visões sobre a morte de sua amada, o que faz ele ter um pouco de empatia para com os Lycans. E como teve bastante contato com a Selene, também tem um pouco de empatia pelos vampiros. Dá para entender essa coisa do híbrido, a junção dos dois mundos. E como se fosse um grande karma do universo, enquanto estava sendo captivo, um grande ataque começa. E para a sorte dele, ele é salvo por Selene, e estava disposta a fugir com ele. E tudo daria certo e seriam felizes para sempre, se não fosse o ex-nunca namorado dela, Craven, que atira nele várias vezes, usando uma arma de nitrato de prata especialmente letal para Lycans. Finalmente, Lucian aparece e diz para que ela mordesse, e assim ele viraria o primeiro dos híbridos, meio vampiro, meio Lycan, e assim se levanta e tem um conflito mortal com Victor, um dos primeiros vampiros e um dos anciões. O duelo entre eles começa com a vantagem de Michael, mas acaba com ele quase sendo terminado pelo ancião. É quando Selene faz a escolha final e corta o seu pai do seu círculo social. O Novo Mundo. Em uma noite, 2 anciões estavam mortos, assim como os líderes dos Lycans. O mundo dos imortais estava prestes a mudar, mas tudo ainda poderia ficar ainda pior. Marcos, o primeiro dos vampiros, agora teria se transformado em um híbrido e estaria atrás deles para libertar o seu irmão lobisomem. O casal começa a fugir de tudo e de todos, até mesmo das autoridades mortais. Eles têm um confronto com Marcos, onde Michael se demonstra bem forte, conseguindo ir de frente a frente com outro híbrido. Mas, devido a muita munição e o sanduíche de morcego entre um caminhão e uma montanha, eles se livram do bicho. Depois dela quase virar cinzas e uma noite de amor, eles resolvem ir buscar respostas com o historiador Andreas, o único que poderia ter alguma resposta do que estava acontecendo. Eles enfrentam alguns lobisomens e conseguem derrotar com grande facilidade tais. Descobrem a verdade que Selene seria filho dos construtores que fizeram a prisão de William, e por isso que Marcos estava atrás deles. E o amuleto que Victor tirou de Lucian e que ela se lembra de alguma coisa seria parte dessa chave, então parte fundamental de todo o processo. A fonte e o fim. Usando uma dica do historiador, eles vão ao encontro de um homem misterioso, que logo descobrem que seria Alexander Corvinus, o primeiro dos imortais, aquele que fez que tudo começasse. Tem quem diga que ele seria o mais poderoso, mas pouco se demonstra no filme. Sabemos que ele não tem vontade de derrotar os seus filhos, pelo amor que tem por eles, mas esquece do seu parente logo à sua frente. É como argumentar com as pessoas que têm opiniões baseadas em achismos e faz o headcanon mais forte do que a obra de verdade. A reunião deles é encerrada quando Marcos ataca a todos. Em um golpe fatal, atravessa o corpo de Michael com uma estaca, fazendo-o ficar bem mal. Muitos dizem que ele teria morrido, mas eu desconfio que não.
que apenas teria ficado muito ferido. Ele acorda em um helicóptero e toma um sanguinho, pula para a briga e sai derrubando Lycans. E agora, eles enfrentariam os seus inimigos mais fortes de todos, William e Marcus. O combate é frenético, mas os novos poderes do casal é algo muito além das bestas antigas, e aos poucos conseguem cansar ambos e finalmente finalizá-los. Novos tempos. Agora, sem nenhuma das cabeças dos imortais de pé, os mortais descobrem sobre essas espécies e agora começa o conflito, e com as grandes fraquezas deles, os humanos se armam e começam a ganhar a guerra. Isso é chamado de o Purgo. O casal agora tinha que lutar por sua vida, e com uma tentativa de sair do país, eles são emboscados e capturados nas docas, e ficam congelados por 12 anos. Durante este tempo, a filha deles nasce. Seu nome seria Eve. Selene se liberta, mas ele é capturado por Marius quando sai do freezer. Mais 2 capturas para ele. E por algum tempo ele é drenado por Marius para retirar o sangue e conseguir mais poder e ter a forma aprimorada. E conforme as lembranças de sangue de Marius, Michael teria morrido. Sim, morrido. Um híbrido ou qualquer outra criatura deste tipo neste mundo são movidas a sangue, e se não tem sangue, não tem como sobreviver, e Marius tira todo este líquido dele. De forma oficial, ele estaria finalizado. Você pode teorizar o quando quiser e achar o que quiser, mas, para pegar mais o canônico, ele estaria morto. Eu tenho um vídeo meu falando Michael estaria vivo, teorias. Lá eu explico muito melhor todos os meus pontos. Se for para falar aqui neste vídeo, só vê o outro que está muito mais bem explicadinho. Obviamente que escritores podem trazer ele de volta por alguma mágica ou alguma outra desculpa, mas se for para seguir as evidências, ele estaria comendo capim pela raiz. E capim não tem sangue. O legado de Michael Corvin. Ele poderia ter sido um simples médico no início de sua jornada, mas seu destino já estava selado desde o momento que nasceu. Ele não era apenas um homem comum, carregava em seu sangue uma anomalia genética que o tornaria o primeiro híbrido perfeito, não meio a meio, mas existente. O ápice da evolução dos imortais. Sua trajetória marcada por perdas, descobertas e batalhas o levou de um ser humano comum para uma peça central na guerra entre vampiros e Lycans. No meio do caos, encontrou Selene não apenas como aliada, mas como alguém que mudaria a sua visão de mundo. Ele não foi apenas um espectador dos eventos que moldaram a história dos imortais, foi um catalisador para a transformação deste universo. Seus poderes, herdados da sua linhagem Corvinus, fizeram dele um guerreiro sem precedentes, mais forte do que qualquer Lycan, mais rápido que qualquer vampiro, e representava o equilíbrio entre as espécies e talvez uma esperança para o fim de uma guerra eterna. Mas, como em muitas histórias, o destino tem um preço. Michael sobreviveria a batalhas contra os maiores guerreiros de sua época, enfrentou Victor, Marcus e os Lycans, mas o seu verdadeiro inimigo não era apenas a violência da guerra, e sim o próprio sistema que o via como ameaça. Seu desaparecimento e eventual morte não foram apenas tragédias pessoais, mas símbolos de como o mundo imortal estava fadado ao conflito. Seus últimos momentos foram trágicos, sendo drenado por Marius até o último resquício de sangue. Mas será o fim? Como vimos ao longo da história, a biologia de Michael sempre desafiou as regras da vida e da morte. Se algo que na saga de Anjos da Noite nos ensina é que a guerra nunca termina e a guerra nunca muda. E o nome dele dificilmente seria esquecido. No final, Michael Corvin não foi apenas um homem ou um híbrido, foi uma lenda. Sua existência mudou a história dos imortais para sempre e seu legado continuará para sempre nas sombras, seja através da filha dele, Eve, ou de Selene, ou de uma ideia onde vampiros e Lycans poderiam coexistir. Afinal, se há algo que ele nos provou é que as regras deste mundo, ainda que muito sólidas, podem ser desfeitas. É isso aí então, agradeço a todos para quem chegou até aqui. Para quem já chegou até aqui, não, então, deixa aquele like, comentário, compartilha. Se você não for inscrito, se inscreve. Se não for membro, pense aí, R$ 1,99 por mês para ser membro, um bando de benefício legal.
e ajuda diretamente o canal a crescer cada vez mais. Então, agradeço novamente para quem chegou até aqui e vejo todo mundo aí na próxima.